da aula passada, certo? Vamos corrigir. Dê uma olhadinha aí, página 75 e 76. Então, estamos na primeira, certo? A correção primeira, letra A, o menino escritor. Então, Carlos já leu. Vamos lá para a resposta, Carlos. Qual é a resposta? O escritor. Quem o escritor vai ser quem? O menino. O menino e o escritor. Bota assim. O menino escritor. Na primeira. O menino escritor é a resposta? Isso. O menino só. É o cidade, não? Eu coloquei só o escritor. Bota o menino, por favor, aí. Júlia, já achou a página? Já. Pronto. Página 75 e 76. Botei o menino. Ou isso, Cauã, certo. Na B. Bora lá. O título composto somente pelo núcleo do sintagma seria adequado para a crônica? Por quê? Sim, primeiro letra B. Posso falar minha resposta? Sim, pode. Não, porque ia achar que era um escritor normal. Cauã fez a sua resposta, Cauã? Cauã, qual foi a sua resposta? Júlia, você fez? Certo, Júlia? Espera aí. Não, né? Não. Júlia, essa você não fez a aula passada. Não foi a passada, não, professora. Parece a retrasada. Retrasada, isso. Aula retrasada, Júlia. 75 e 76. Vocês não estão fazendo de novo, todo dia eu estou falando, né? Vocês não estão fazendo atividade de casa. Né? Eu faço atividade para casa e vocês não estão fazendo. Quando acaba a aula, vocês fecham um livro e pronto. Eu falei, coloque na agenda que tem essa correção. E Júlia não fez. Ótimo, Júlia. Certo, Cauã. Já tem a resposta? Essa daqui você mandou fazer na sala, eu acho. Foi, mas aí eu falei, quando na sala, não foi isso, acabem em casa, aí na casa de vocês. Não foi aí isso? Eu terminei aqui. Pronto, você terminou aqui, e alguns, como Júlia, que disse, professor, eu estou fazendo. Esse daqui também eu fiz em outro livro, eu acho. Estou procurando, certo, Cauã? Enquanto você está procurando, certo, não fez letra Fez a C. letra C. Certo, então Ela então tem essa resposta aqui. O menino não seria tão adequado. Todas por enquanto, certo? O menino não seria, a resposta também seria sim, tá certo? Carlos, a sua tá correta. Mas a também, minha tá certa? Tá. E também assim, o menino não seria tão adequado quanto... Ela mandou a resposta da letra C. Não, Júlia. O menino não seria tão adequado quanto... Faça aí, coloque isso aí. O menino não seria... Nós estamos falando na letra B agora. Primeiro, letra B. O menino não seria tão adequado quanto o escolhido pelo autor. Vírgula. Primeiro, letra B, viu? Pois não daria ideia do tema da crônica. Pois não daria ideia do tema da crônica. O menino não seria tão adequado o quê? Quanto o escolhido pelo autor. Pois não daria ideia da crônica. Ponto. Além disso, poderia ser o título de qualquer crônica que falasse sobre meninos.
Além disso, tem que fazer atividade em casa. Estou repetindo de novo, certo? Além disso, poderia ser o título de qualquer crônica que falasse sobre meninos. Pronto, essa aí é a primeira letra B. Vamos Posso lá, ler a C? vamos. Primeira C. Por que no título foi usado o menino escritor em vez de um menino escritor? Gente, eu vou repetir de novo, certo? Então, a correção do livro, das páginas 75 e 76. Ok? O que foi, Não entrou Júlia? mais ninguém, professora. Ela tá falando se a resposta dela tá certa, da C. Da C para ainda, que nós começamos agora, a C, Júlia. José Roberto, estamos fazendo a correção do livro, da página 75 a 76, certo? Do livro, José Roberto. Pega aí o livro, por favor. Você fez a atividade do livro, E só falou beleza. certo? Da junta de nominais e seus efeitos de sentido. José Roberto também não está fazendo atividade, né? Pera, vou ver, ele disse. Ok, estou vendo aqui. Estamos na primeira letra C. Vai lá. Diga aí, Carlos. Eu vou dizer minha resposta. Eu Certo. coloquei, porque tem mais do que um menino escritor. Não. Júlia, qual foi a Se, sua colo resposta? se Aqui, colocasse um menino. Pois Posso um falar? é um artigo indefinido, enquanto o indefinido no texto se trata do garoto específico. Se utilizaria o se fosse um garoto qualquer. Isso. Professora, assim, sabe Certo. por que eu coloquei essa resposta? Sim. Porque, ó, se fosse um menino escritor, tá dizendo que só teria um. Então, E é o um menino menino. escritor, Então, é o, que você disse aí, o menino, que indica que não se trata de um menino qualquer, mas sim de um garoto específico. minha resposta certa? Você colocou como? Eu coloquei um, Um infinito, olha, um porque, indefinido não, ou definido. ó, eu coloquei assim, Em porque tem mais do que um menino escritor. página 74, não, 75 e 76, José Roberto. Então, aí, ó, e o Sidagma, eu vou colocar assim, o Tá certo ou Sidagma, errado? tá errado. O Sidagma, o menino, indica que não se trata de um menino qualquer, mas de um garoto específico. Ô, professor, embaixo disso eu posso colocar o que o Cauã falou? Bote Um, def... indefinido e o definido, como Júlia fez. Certo, Júlia. Olha, Cauã disse que fez sem um caderno. Então, a primeira questão da Esse é o página caderno. 75. Sem um caderno, ele falou, colocou assim, uma coisa assim no chat. Então, tem que fazer, certo? José não está fazendo, não sabe qual é a página, certo? Ele está entrando, quando chega, fecha o livro, não está colocando as páginas do livro, da atividade para fazer. Ele não está fazendo atividade aqui em sala, certo? E nem está fazendo aí em casa, na casa dele. Hoje eu vou fazer a redação e aquela atividade lá que você passou. Certo? Então, temos até o sexto horário hoje, né? Esse aí eu fiz as duas. Pronto. Atividade Hoje de tem sexto fixação horário, Sim, o sexto tem. horário é redação. Eu falei que é hoje. Vamos lá, para a segunda você, questão. as coisas que você deu, você disse que era tudo para a sexta. Não, porque eu esqueci que na quinta tinha. Foi o que o Alan falou. Já disse que tu passou algo ontem, só que ele não me mandou, foi.
Foi atividade, exercício de fixação. Eu passei. Luiz Gustavo não está aqui hoje, né? Vamos lá, Não. Carlos. Segunda Carlos, então a questão. atividade vai ser para o sexto horário, certo? De redação. Mas eu não fiz, professora. Eu ia fazer hoje para sexta. Vá ver se você consegue fazer daqui até o sexto horário, Não dá certo? não, professora, por causa que os professores entram rápido. Certo. Vamos lá. Ó, segunda. Pensando no contexto da crônica, que Isso, adjunto adnominais poderiam ser utilizados no lugar de o? Que outro adjunto adnominal poderia ser utilizado no título no lugar de escritor? certo. Você colocou o quê, Carlos? Você fez essa? Eu fiz essa, mas só que eu tenho certeza que minha resposta está errada, então nem vou falar. Professor, alguém levantou a mão. Quem foi que Foi levantou a sem mão? querer, foi eu. Eu ia apertar no microfone para falar e apertei na mão. Ok. Júlia, você fez? Júlia? José Roberto, eu não posso nem falar porque ele não fez, né, José Roberto? Ele não sabia nem qual era a página. A minha resposta, ó, Então, vamos eu vou lá. falar. Ó. Eu falo, a minha resposta foi assim, um menino que faz livro. Não. Tá certo? Então, pode ser isso, ó. Poderiam ser utilizados, só porque eu não sabia a página, eu não fiz. O menino que escreve, Cauã. Poderia ser utilizado outros termos que ajudasse a especificar o menino do título, como este menino, ou aquele Poderia menino. ser o quê? Peraí, professora, fala devagar. Poderiam, Não era nem para ela estar falando devagar, porque foi de casa. Evelyn, bom Eu dia. fiz, né? Bom dia, Poderia Evelyn. ser. Poderia ser utilizado outros termos que ajudassem a especificar, poderiam ser utilizados outros termos que ajudassem a especificar, bom dia, Evelyn, o menino do título. Especificar o menino do título, vírgula. Essa atividade, Evelyn, é do livro, certo? Da página 75 e 76. Menino o quê? O menino ou aquele menino. Especificar o menino do título, primeiro é assim, especificar o menino do título como este menino ou aquele menino. Ou Cauã colocou outro como, Cauã, por favor, deixa eu ver aqui sua resposta aqui. O menino Ah, do... também este menino escritor. E também o menino, né? É o menino escritor. Também, Cauã. Ô, professora, posso colocar só o menino, esse menino escritor? Já que eu não estou com caderno, certo? Não, coloque como. Eu não já coloquei aqui para você? Estou Não, eu aqui, tô falando, eu então. posso colocar só esse menino escritor? Você colocou a resposta, Bote, aí bote. tinha que Olha ficar. aqui. Especificar o menino do título como este menino ou aquele menino que é o menino escritor. Tá bom. Tá bom? Pode ir pra 3? Sim. Releia este trecho da crônica, atentando aos termos destacados. Precisa ler esse trecho? Certo, lê aí. Naquela época, os programas de rádio faziam tanto sucesso quanto os da televisão hoje em dia. É uma revista semanal do Rio de Janeiro. É uma revista semanal do Rio, especializada em Zado. rádio.
mantinha um concurso permanente de crônicas, sob o título O que pensam os rádios ouvintes? Certo. Terceira agora, gente. Letra A. A. Quais são os adjuntos adnominais que acompanham programa ou Agora, revista? primeiro, como vamos lá? Primeiro pontinho, programas. Quais são os adjuntos nominais? Quais são os adjuntos nominais, gente? Ô, professora, eu só coloquei programas. Não, certo, vai lá, qual foi? Programas? Qual foi, programas? Eu só coloquei a palavra programa. Não, não é isso. Ele está perguntando quais são os adjuntos adnominais que Tá. que acompanham lá no trecho que você leu da crônica. Certo? No trecho da crônica. Quais são? Olha, estudo, aí tem programas e revistas. Aí agora, os programas. Júlia, você fez essa? Rádio. Isso? Não. Certo, rádio. Qual é o outro, Carlos? De rádio. E qual é o outro? Vou ver aqui. Naquela época, Não. De rádio e os. os Isso. de Só. Os, vírgula, de rádio. Júlia, você levantou a mão, o que foi? Eu não. Tá aqui com a mão. Foi Certo? Carlos. Agora, foi eu sem querer. revista. Deixa eu Revista. ver. Cauã, você fez essa aí? Olha Semanal aí. Sim, Semanal do e uma. Rio. Isso. Uma. Muito bem, Carlos. Posso ler a B? Pode, sim. Caso a crônica escrevesse apenas Caso o programa, caso o cronista escrevesse apenas programa, programas, o leitor saberia a que programas ele estaria se referindo? Justifique sua resposta. certo. Qual foi a terceira letra B? Eu Sim ou coloquei não? não, porque não teria coerência. Isso não teria sentido, não é isso? Ok. Quem colocou assim? Júlia, você fez a terceira? Cauã? Botei não, certo. Agora queria colocar não e por quê, não é isso? Certo. Calma, você quer colocar o material, certo? Trazer o material e colocar perto de você todos os dias. Quando você for, você leva o material. O livro, o caderno. Não pode ficar sem o material. Terceira, Professora, eu C. coloquei errado, era a pergunta de outro. Certo, mas está correto. Não, pois, embora o sentido do texto continue claro, sabe se tratava de um programa de rádio, não é isso? Não, pois, embora o sentido, você colocou certo também. Não, pois, embora o sentido do texto continue claro, Eu fiz certo. É que eu li a da quarta B. certo? Não, pois, embora o sentido do texto não continue claro, né, como você falou no instante, vírgula, saber que se trata de um programa de rádio. Auxilia o leitor a compreender melhor o contexto da crônica. Vamos Hoje as lá. duas aulas seguidas, sua, professora? Isso. São três, né?
3 Muito. seguidas? Não. 2 de português e último horário, 6º horário de redação. Então, Ah, tá. hoje tem 3 aulas. São muitas aulas com um dia só. Eu até conversar com isso com o Luciano. E o professor de geografia estava querendo ter 2. Aí você pode trocar com ele, professora. Ver se dá para trocar. Mas deixar o horário. Então, Então, aí às vezes não dá certo. Certo? Aqui são 3 aulas, então são muitas aulas. ele só tem uma, professora. Certo. Mas não dá certo, não. Vamos lá. A próxima. B. Terceira letra B. Caso o cronista escrevesse apenas programas, o leitor saberia a que programas ele estaria se referindo. A Luiz gente já fez Gustavo. essa agora. Justifique sua resposta, então. Letra C. Não, Posso não ler? fez não, não fez não. Fez. Fez essa Fez? agora, Cauã. Vá, na próxima. Fiz. Posso? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Você está com o livro? Luiz Gustavo, você tem um livro? Responda aí, por favor. Gustavo. Se você estiver com o livro na mão, o livro é da página 75, certo? Atividade da página 75, 76. Tenho. Tem. Na página 75, 76. Você fez essa atividade? Foi da aula passada, certo? Repassada, né? Sim. Respondeu, não foi? Então tá bom. Ok. Depois me ligue aí. Pode. Depois ligue aí que você vai falar também. Terceira. C. Sei. No sintagma, naquela época, localize o adjunto adnominal. Qual é o papel dele no contexto da crônica? Certo. Então, terceira letra C. Você colocou o quê? Eu coloquei época, ponto. Dá um sentido de passado. Certo. O Cauã fez, Luiz Gustavo, você colocou assim. O adjunto nominal é naquela. Eu quero saber qual é o adjunto nominal. Tá Apague certo a aí. minha? Não. Apague aí. O adjunto nominal é naquela. Coloquei a mesma coisa de Carlos. Olha, a adjunto nominal é naquela. E sua função é marcar a distância no tempo. Então, aí. Então, naquela é formada pela junção de quê? De Adjunto Então, naquela Aquela. é formada pela junção em mais aquela, certo? Então, o adjunto nominal é naquela. Professora, eu coloquei naquela é formada? É? A Ok? resposta. Naquela. Sua função é marcar a distância no tempo. Pronto, Carlos. Adjunto nominal é Sua função é marcar a distância no tempo. Sim. Depois aqui do livro, certo? Porque nas próximas aulas, na próxima semana, só revisão para a prova. Certo? Certo. Posso ler a quarta? Pode sim. Porque os assuntos já foram dados. Todos os assuntos. Releia esse trecho. Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia lido, inventei para ele um fim diferente, que me parecia muito melhor. Observe de que forma foi estruturado o sintagma nominal destacado. Mantendo-se a coerência, aí embaixo da letra A. Mantendo-se a coerência. Que outro adjetivo poderia ser utilizado nesse caso? Certo. Qual poderia ser? Quais são os adjetivos? Modificado? Não.
Júlia, você fez essa? Luiz Gustavo, Fiz. diga aí qual foi a sua resposta. Eu coloquei, poderia se usar o adjetivo distinto ao invés de diferente. Não. Então, a gente aí, possibilidade de resposta é. Então, aqui, ó, quais são os adjetivos? Diversos, criativo e variado. Diversos, criativo e variado. Pode deixar a minha? Sim, aí complete aí. Diversos, criativo e variado. Coloquei já. Pronto, ok. Posso ler a B? Pode. Luiz Gustavo, você fez a B? Fez, Luiz Gustavo? Sim, certo. Vamos lá. Seria possível substituir um por o porquê? Posso Seria falar minha possível resposta? substituir um por em e por quê? Posso ler a minha Sim, resposta? pode sim. Não, porque não teria coerência. Não, pois no final ainda não havia sido, né, citado no texto isso, porque não havia coerência. Tá certo a minha? Você colocou como, Júlia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A letra B. Não, Júlia, porque temática, visto que o destino seria significado mais amplo. Significado mais... Então, aqui o que você colocou errado, para não colocar assim. E não, É para certo? colocar como? Falei aí. Não. Aí, não, porque alteraria o sentido da crônica e sua coerência. Olha aí, Gustavo colocou certo. Aí. Não, porque alternaria, certo? O sentido da crônica e sua coerência. Ok, Júlia? Mais ou menos isso. Certo. Eu tô copiando aqui. Ok. Se eu puder ler as 5, professora, é só você avisar. Tá certo. Se Júlia acabar aqui, e aí continuaremos a aula. Certo? Aí, Daniel, você vai ver lá no Ensino Shopping, também tem, na Escaris, tem um livro, certo? Já tem muito tempo sem um livro, você não pode ficar sem um livro. E você, Eu tenho certeza que aqui no Shopping do Estudante tem, professora. ele disse que o pai dele foi e não tinha. É. Porque o do sexto ano tinha lá, tinha no Shopping do Estudante. Os Por meus que estão livros, falando do shopping aí? quando eu compro novo, eu só compro aqui pertinho de casa, no Shopping do Estudante. É perto da minha casa. Terminei. Ali, ó, no shopping, na Escaris também. Evelyn, você mandou pedir o seu? Evelyn? Então, Daniel, aí, Bom, nós alguém estamos falando do livro. do livro, isso. E Daniel quer comprar o livro. Tem na Escaris, para comprar. Tem na Escaris, ele disse que no shopping estudante não tem ainda. Mas seu pai devia fazer o pedido, Daniel. Eu já fui lá na Escarim e disseram que não tinha. E provavelmente eles não vão pedir mais. E no shopping do estudante? Também não. Então, queria pegar o livro de alguém para tirar xerox. Agora, como, eu não sei. Vamos lá, aqui da questão. Posso ler? Pode. Compare os adjuntos adnominais destacados. Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia lido, inventei para ele um final diferente, que me parecia muito melhor. Resolvi então escrever as minhas próprias histórias. Histórias. Porque
foi usado o artigo indefinido uma primeiramente e o artigo definido as no período seguinte? Posso ler minha Olha, resposta? peraí, Daniel, também você manda seu pai falar com Neidia, que Neidia sabe. Viu, Daniel? Às vezes Daniel. ela pode ter para vender lá na É, escola. Acabou. manda seu pai conversar com Neidia, que de repente ela tem para vender. Posso falar minha resposta, Certo, professora? pode falar. Minha resposta quinta. Porque foi só uma história, a de uma. E a de as, eu Sim, coloquei. Deixa eu ver aqui, eu me perdi. Porque ele ia fazer mais do que uma história. isso. Luiz Gustavo colocou, fiz não. Essa, não fiz, tá certo. Então, vou aqui, ó. Porque no caso, a história não tinha sentido especificada. A história não tinha sentido especificada. Porque no caso, Porque no caso de uma, ele perguntou uma e as, né? Então, vamos falar primeiro da uma. Uma, a história não teria sido especificada. Uma história não seria. Minha tá certa, né, professor? Tá correta. Não teria sido especificada. Pois se tratava de uma história qualquer. Pois se tratava de uma história qualquer. Ô, professor, é um milagre eu estar acertando e eu fiz na sala, sem Google nenhum. Mas porque aqui não tem Google, não. Luiz Otávio pronto. Dantas. Luiz Otávio, né, que entrou agora o Dantas. Estamos fazendo a atividade da página 75 do livro a 76. No caso de as, continuando, Júlia, Luiz também, Luiz Gustavo. Certo. No caso de as, vírgula, o cronista fala de histórias. No caso de as, o cronista fala de histórias determinadas. Luiz Gustavo, estamos na página 75, 76, certo? Da quinta questão. No caso de Fala de as, história determinadas. o cronista fala da história determinadas, vírgula, as que ele havia escrito. Então, entrou. Escrito. Então, no primeiro caso, né, ele está usando o quê? O artigo, essa bola. No primeiro caso, ele usou o artigo indefinido. Uma. E no segundo, o artigo definido. Posso ler a sexta? Espera ainda, deixa eu... Tá bom. Luiz Otávio, você fez a atividade na página 75, 74, ou 75, 76. Fez, Luiz Otávio Dantas? Luiz Otávio Dantas. Você fez a atividade do livro, página 75, 76. Vai lá, a próxima. Sexta. Posso ler? Vou ler aqui, peraí. Tá certo. Releia os trechos da crônica de Paulo Mendes Campos e de Fernando Sabino e compare-os. No primeiro ano de ginásio, Do num ginásio. colégio que foi quartel colonial, perto da Cachoeira de Campo e Ouro Preto, comecei a escrever. 2. Durante o meu curso de ginásio, fui estimulado pelo fato de ser sempre dos melhores em português e dos piores em matemática. A expressão de ginásio
exerce que função nos dois trechos? Refere-se a que termo? Posso ler minha resposta? Sim, sim. Ao nome da escola, a primeira e as duas não, o nome da escola. Certo. Quem foi que fez? Júlia, você fez essa? Não. Certo. E o Gustavo não entendeu. Gustavo, ele está perguntando aqui, Gustavo, a expressão de ginásio, primeira escola, 2. Isso, se refere. Então, se refere à escola, não é isso? Olha lá, como o Cauã respondeu aqui, ó. Se refere aqui, a primeira, à escola. E o 2, ao curso, se refere. Cauã, A 2 é o curso, professora? sim. Na escola, não? Deixa eu ver aqui. Não. Ao curso. Você colocou a 2, ao curso? Meu curso de ginásio. Isso. Você colocou incompleto. Coloca aí corretamente agora. José Roberto, está corrigindo, José Roberto. José Roberto. José Roberto me dá uma palavra. Verdade, professora. E Luiz Otávio Dantas. E hoje que eu pergunto se ele tem livro, se ele está respondendo, ele também não fala. Não, é que eu tava procurando meu fone de ouvido. Acabei de achar. Certo. A próxima. Vou ler, professora. Certo. Em B, em qual dos dois textos a informação refere ao curso ginasial? Ginasial. É mais precisa. Por quê? Eu Certo. coloquei a minha resposta assim. O segundo texto. Porque no começo Em qual dos dois, fala... certo. Em qual dos dois textos, né? A informação referente ao curso de ginasial é mais precisa. Por quê? Aí você colocou que é o... Eu coloquei o segundo texto, porque no começo do texto fala. Certo, quem colocou diferente? O segundo também, eles gostavam também o segundo. Tá, ok. Júlia. Posso ler a oitava? Colocou, Júlia? Sim. Agora a sétima questão, né? É a sétima. Compare os períodos a seguir. Se você quiser descansar, já passa para outro, viu? Não, professor, não estou querendo descansar, não. Resolvi, então, escrever as minhas próprias histórias. 2. Resolvi, então, escrever as minhas histórias. 3. Resolvi, então, escrever as histórias. 4. Resolvi, então, escrever histórias. Por que o cronista optou por ampliar o núcleo histórias com 3 adjuntos adnominais? Justifique. Mas a pergunta, fazer uma pergunta. Com 3 adjuntos nominais, justifique sua resposta. Posso falar a minha resposta? Sim. As minhas. Meu autor. A primeira, as minhas. 2, meu autor. 3, nos meus. Aí, meu primeiro. E depois, que é tudo dele, não dos outros. Certo. Então, para reforçar, né, se trata-se de uma história inventada por ele. Qual foi a história inventada por ele? Minhas próprias. Certo? Tá certa a minha? Espera ainda. Vou analisar ainda um pouco a sua. Minhas próprias. Repara aí, se bate com a minha. Bate, professora, que eu coloquei assim. As minhas. Isso. Primeira. As minhas, meu autor. Minhas próprias. Carlos. Eu coloquei assim, ó. As minhas. A primeira e a segunda.
meu autor, a terceira, nós meus, e a terceira, meu primeiro. Aí depois eu coloquei que é tudo dele, não dos outros. Pronto, está correto. Então, aqui, ó, também está correta a sua. Para reforçar que se trata de histórias inventadas por ele, aí em parênteses coloca aí, minhas próprias. No caso da crônica, era necessário marcar que o cronista começará a criar histórias. Certo? Ô, professora, eu acho que eu troquei, que a oitava, a minha resposta é essa, a sétima é outra. Eu acho Não, que eu essa troquei. foi. Então, A minha resposta da sétima é porque ele fica mais completo. Deve ser ao contrário. não, está errado. Então, para reforçar que se Eu tratava vou, de vou histórias colocar a inventadas. setinha. Colocar umas Tá lá. setinhas. Isso. Para reforçar, por isso que você faz no caderno, se você faça no livro, porque no livro confunde, aí se você fizer no livro, confunde tudinho, então faça no caderno. Eu coloquei no caderno, professora. Ah, para reforçar que se tratava de histórias inventadas por ele. Aí abre o parênteses e coloque minhas próprias, feche. No caso da crônica, era necessário marcar que o cronista começará a criar histórias completas. No caso da crônica, era necessário marcar que o cronista, a sétima questão. Júlia, você não está acompanhando? Então, é porque eu já botei aqui uma resposta. Ah, peraí. Então, aqui. No caso, o cronista era necessário marcar que o cronista começará a criar histórias completas, e não somente alterar o final, como fizeram, certo? Como fizera anteriormente. Então, Júlia, qual foi a sua resposta? Júlia, qual foi a sua resposta? É parecida com essa? Você disse. Certo. Carlos, vamos lá. Posso ler a oitava? Pode. Sim, minhas próprias. Observe as seguintes sintagmas nominais utilizados por Fernando Sabino na crônica estudada. As minhas crônicas, meu autor predileto, nos meus escritores, meu primeiro livro. Em todos Certo. esses sintagmas, o autor utiliza pronome que indica posse. Localize-o e explique a função dele na crônica de Sabino. Peraí, que Luiz estava da professora, a senhora passou essa atividade quando? A semana passada. Retrasada, isso. Passada não, retrasada, isso, Júlia. Não, professora, é passada. Retrasada é o dia. É, Na aula retrasada. retrasada, não Semana foi? passada. Passada. Foi quinta-feira, não foi isso? Parece que sim. Passada, isso, Júlia. Tá o Carlos aí corrigindo aí. A gente falou retrasada, é a semana passada. No Foi começo, quinta, vocês que me corrigiam. Agora, é quarta-feira, parece que foi quarta-feira ou foi quinta que eu passei essa atividade da semana Parece passada. que foi quarta. Quarta, não foi? E desse, olha, tem quarta, quinta, tem esse dia todinho para fazer, não foi isso? Acalma. Vamos lá. A oitava. Já leu, não foi? Sim. Qual foi a oitava? A resposta, Carlos, a sua. Lembra que eu tinha trocado e eu apaguei. Certo, então aí. Júlia fez essa, tem aí, ó. A resposta. Os pronomes são meu e meus. Coloque aí. Os pronomes são meu e meus. Eles têm o papel de realçar que a crônica aborda a trajetória do narrador personagem. Então, os pronomes são meu e meus. Eles têm papel. Eles têm papel de realçar que a crônica aborda
Eles, eles têm o papel de realçar que a crônica aborda a trajetória do narrador-personagem. Pronto. Pronto? Certo. Diga aí, Pronto. Luiz Otávio, peraí. Luiz Otávio levantou a mão. O que foi, Luiz Otávio? Levantou sem querer. Tá bom. Falar. A nona, Vou não é falar. isso? É a nona, vou falar. O autor menciona a importância. O autor menciona a importância que a máquina de escrever teve em sua carreira de escritor. Observa o sintagma nominal máquina de escrever. Qual é a diferença de sentido entre máquina e máquina de escrever? Posso falar a resposta? Certo. Aí você tem que. A primeira. Que máquina é qualquer uma e máquina de escrever é objetivo. Máquina pode ser máquina de costurar, outra qualquer máquina. Então, isso que eu Certo. disse. E máquina de escrever? É máquina Máquina de objetiva. escrever algo. Eita, Isso. Colocar assim, Luiz Gustavo. Ok. Posso ler a B? Isso, pode. Seria possível não colocar o adjunto adnominal nesse caso? Por quê? Eu coloquei não, porque não teria óbvio, não seria óbvio. Não, porque o leitor não saberia de que a máquina se tratava. Posso colocar assim ou tá errado? Não, Não, não tá certo, ok? não, tá. Não, Porque não, não, porque o leitor, isso, não, porque o leitor não saberia de que máquina se tratava. Tá certo. Ah, calma. pode ir para 10? Pode sim. Vamos lá. 10ª. Lê alguns títulos da crônica escrita por Fernando Sabino, encontrada no livro A Mulher do Vizinho, e faça o que se pede a seguir. O Melhor Amigo, Fuga, A Máquina do Tempo, Carona. Calma. A. Os títulos acima são compostos por sintagmas normais ou verbais? Então, quais são as cidades? Nominais ou cidade nominal? Eu coloquei por os dois. Não, nominais. Ah, tá, obrigado. Correto, Júlia. Cauã, nominais. Luiz Gustavo também colocou assim. Luiz Otávio, você fez essa atividade? Luiz Otávio Dantas. Posso Isso, falar? Júlia. Não, coloque aí nominais. Peraí, professora. Você acerta o resto na prova, né, Cauã? Ok. E Evelyn? Quem está calada? O que foi, Evelyn? Nada. Está fazendo atividade? Você tem um livro? Não, né, Evelyn, ainda? Mas eu tô fazendo. Pronto, ok. Daniel, também faça também.
Vamos, Carlos, a 10ª letra B. Tá bom, professora, eu vou ler aqui. B. Transcreva os títulos que têm núcleo ampliado por adjunto adnominais. Então, Minha resposta foi A Mulher do Vizinho. O não, título, é? não. O Não, melhor tá errado. amigo, tá errado. Ah, Isso, tá, o então, melhor amigo. isso tá certo. A máquina do tempo. Correto. O melhor amigo, a máquina do tempo. Júlia colocou correto? Luiz Sim. Gustavo. Olha, Júlia, tá vendo? Ou o quê? A máquina do tempo. Eu botei isso, na hora que eu botei, aí Carlos falou essa resposta, eu ia apagar. Olha só. Máquina do tempo e o quê? O melhor Melhor amigo. amigo. Quer que eu leia C agora? Certo, tá acabando de ler tudo, tá lendo tudo, vai lá. Reflita por que o texto, o Porque o autor autor, deixou alguns títulos representados somente pelo substantivo, que é o núcleo do sintagma. Posso falar minha resposta? certo, pode. A mulher, Não, essas últimas eu estou errando, hein? isso está errado, tá? A 10ª, letra C. Porque, nesse caso, ele não viu necessidade de dar mais nenhuma informação ao leitor. Coloca aí. Porque, vírgula, nesses casos, vírgula, a carona, e os títulos, né? Isso. É, Cauã. Porque nesses casos, Ele não viu necessidade. não dá mais nenhuma informação ao Repita de novo, leitor. fazendo um favor. Porque, nesses casos, porque, Carlos, vírgula, nesses casos, vírgula, ele não viu necessidade de dar, ele não viu necessidade de dar, porque nesses casos ele não viu necessidade de dar não viu necessidade de dar mais nenhuma informação ao leitor. Os títulos carona e fuga são mais evidentes, Mais nenhuma informação. mas nenhuma informação ao leitor. Ponto. Mas nenhuma informação ao leitor. Ponto. Só, né? Aí, ponto. Aí tem os títulos, carona, como ele falou nesse instante, Cauã, não é isso? Carona e fuga são mais evidentes. São mais evidentes. Acabou, ufa, foi. Vamos agora para a leitura do exercício de fixação, não é isso? Tem outra. Tem a outra, isso. Vamos lá. Vou baixar aqui, viu, gente? Para pegar o exercício de fixação. Aí o exercício de fixação, Júlia, Evelyn, Carlos, então, Cauã, Luiz Gustavo não passou para ele, não é isso? Eu fiz a Mas, atividade. então, todos fizeram. Eu também fiz. Ótimo.
Olha aí. Não foi essa aí? Estão vendo na tela? Foi essa mesmo. Uhum. Pronto, vamos lá. Espera só um pouquinho, professor. Certo. Então, alguém está lembrado ainda o que é cidade nominal e cidade não verbal? Certo, gente? Então, cidade nominal, o núcleo da unidade significativa é o nome, que vai ser o quê? O substantivo. E a cidade verbal, o núcleo da unidade significativa é o verbo. Certo? Aí tem aí, no nominal, os alunos estudiosos. Qual é o núcleo aí, nominal? Para poder relembrar. Os alunos estudiosos. Quem é o núcleo do cidade nominal? Alunos? Isso. Agora, no cidade verbal, eu falei que a unidade significativa é o Professor, verbo. É isso? é, Entregaram é os qual? livros. Quem estou fazendo uma pequena revisão sobre cidade nominal e cidade verbal. É isso? Então, Vai eu vou dar. corrigir. Vai Vou, corrigir a. Tá, vou. eu tô esperando. Então, entregar os livros. Quem é o núcleo do cidade verbal? Entregaram? Isso, entregaram. E vai ser sempre o quê? O verbo, não é isso? Vamos lá. A primeira questão aí. Professora, você já vai corrigir? Sim. Mas a gente nem terminou de fazer. Ah, não, deixa. Você não terminou de fazer? Qual a atividade Não, de fixação é essa? Foi de ontem. Lembra que a professora passou. Você não A fez gente terminou mas na eu só sala e fiz ela mandou eu só por e-mail. copiei até a quinta questão. De resto, eu ia só copiar a resposta, Mas porque eu mandei por Por e-mail. e-mail. Você pra mim você não mandou? mandou, não. Aí você mandou um oi que eu mandei, você. Mandei, Não, então você não mandou, não. Não tá, mandei, não. mulher. Não tá aqui seu nome, não, amor. Se tivesse aqui, eu mandava. Eu mandei pra Júlia, não mandei pra você? Mandou. Mandei pra Carla, mandei pra Júlia. Quem deu Professora, um viu oi? a caixa de spam, professora? Pode ter caído lá. Isso. Daniel, você Pra recebeu mim também? não, e eu mandei pelo seu e-mail, aí. cleioliveira3@hotmail.com. Isso. Pois é, Daniel, Pode ter caído na caixa de spam. foi, eu não vi. E Daniel, pegou também? Eu enviei para você. Eu recebi. Pronto, aí, ó, recebeu também. Eu acho que você foi para, como ele falou, né? A caixa de A caixa de spam. spam. Vamos lá. Primeiro, identifique os adjetivos adnominais da oração abaixo. Na alternativa A, os inscritos atrasados não puderam entrar. Então, gente, qual foi a resposta da letra A que eu dei na aula passada? Não foi isso como exemplo? Não foi isso? Eu não dei na aula passada? Carlos, qual foi a sua resposta, Carlos? Cauã? Tá, Gama, pra fazer o quê? Identifique os Eu, adjetivos eu nominais. coloquei artigo barra locução adjetiva. Você botou artigo? Não. Os que estão em negrito é o quê? Eles estão o quê? Determinado está dizendo um substantivo. Qual é o substantivo? Inscritos. Pois é, escritos. É isso? Que é o núcleo do sujeito. É isso? É isso que eu quero que vocês coloquem. O quê? Você escutou, não? É quem está falando o quê? Então, aí, ó. É inscritos, né? Isso é. O substantivo escritos é que é o núcleo do sujeito nesta oração. Repare que, mesmo sem os adjuntos nominais, que são os termos acessórios da oração escritos, continua sendo o núcleo do sujeito.
Tá. tá? Uhum. Posso passar adiante? Uhum. Pode. A B. As consequências serão graves. Qual foi a resposta aí? Eu botei que Sim. as características, substantivo, consequências, que é o núcleo do sujeito. Isso. Quem colocou assim? Ele falou o quê, professora, que eu não entendi? Nem eu. Repita aí, Luiz Gustavo. Ô, Luiz Otávio, foi Luiz Otávio ou Luiz Gustavo? Só que foi, Otávio. Certo, Otávio, fala aí. O as caracteriza o substantivo consequências, que é o núcleo do sujeito. Isso. Que também vai ser o quê? Um artigo, né? A próxima, letra C. Os alunos calados estiveram atentos. Qual vai ser, gente? Qual é a resposta? Alunos. Alunos. Alunos vai ser o quê? É o núcleo da palavra. Isso, do sujeito, não é isso? Eu botei palavra. Confundi. É Isso. pra... Então, nessa atividade é para identificar o núcleo do sujeito? Sim, uns é para identificar o único sujeito, outros não, certo? Então, é o quê? Caracterizado o substantivo. Aluno, substantivo aluno. Alunos. E alunos vai ser o quê? O núcleo do sujeito nesta oração. A maioria quer identificar o núcleo do sujeito e qual é o substantivo, certo? AD. Os funcionários da recepção continuaram calados. Não, é esse sim, né? AD, né? Agora, né? AD. Carlos. Uhum. É a D. Carlos caiu. Ah, E caiu, André foi. voltou. Uhum. Olha, por isso que eu estou vendo ele calado aí. Os funcionários da recepção continuaram calados. Então, ficou como aí? Hein, Luiz, Luiz Otávio, Luiz Gustavo, Júlia. O núcleo do sujeito é o funcionário. Eu só não sei o substantivo que ele é. Tá certo. Então, eles, assim, eles são determinados no substantivo, que é funcionários. E funcionário vai ser o quê? O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito. Certo? E os mesmo, né? Repara que mesmo sem os adjuntos adnominais, que são os termos acessórios da oração, funcionários continuam sendo o núcleo do sujeito.
Vamos? Né? O romance da jovem escritura foi publicada. Então, ficou como? Quem respondeu essa questão aí? Do exercício de fixação? Então, eu só botei que ele caracteriza o substantivo romance. Sim, substantivo romance, que é o núcleo do sujeito nesta oração. Complete aí. Ele caracteriza, né, o substantivo, que é o Qual é a substantivo, resposta, professora? determinando, caracterizando o substantivo romance, Carlos entrou, professora. e é o núcleo do sujeito nesta oração. Consegui entrar, professora. Foi, caiu, não foi? Saiu sozinho. Que bom, Carlos. Está sendo sua falta. Eu te mandei até um e-mail. Foi? Eu não vi, não. Ele fez Em que questão? Estamos na né? Já está na O romance da jovem Da escritora. primeira? Sim, o romance da jovem Tá. escritora foi publicado, Carlos. Aí tem aí, olha. É caracterizado, né? O substantivo romance, que é o núcleo do sujeito nesta oração. O romance é o núcleo do sujeito? Isso. Ele é caracterizado Tá. como o substantivo. Eu errei. Oi? Eu errei. A primeira de A, B, C, D. Alguém pode passar para Carlos aí? Enviar para Carlos. Manda no chat. Isso. A segunda questão. Certo? Os termos destacados na oração, o livro da direita é interessante. São, respectivamente, a alternativa A é o adjunto nominal, adjunto nominal e predicativo de sujeito. Na B, adjunto nominal, complemento nominal e adjunto verbial. Na C, adjunto nominal, complemento nominal e predicativo de sujeito. Na D, complemento nominal, adjunto nominal, adverbial. Na E, complemento nominal e adjunto nominal e predicativo de sujeito. Então, gente, qual foi a resposta aí que vocês colocaram aí? Professora, a partir da 3 eu Isso. também. Letra A. Professora, a partir da 3 pode deixar que eu leio. Tá certo. Terceira. Indique quais orações são verdadeiras ou falsas. A. Adjunto adnominais é um termo integrado da oração. B. A função da adjunto adnominais é caracterizado ou determinado um substantivo. C. O adjunto adnominal pode ser representado por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, numerais, adjetivos e pronomes adjetivos. D. Uma das diferenças entre adjuntos adnominais e complemento nominal é que o adjunto adnominal tem sentido ativo e o complemento nominal passivo, enquanto os adjuntos adnominais modifica o verbo, o adjunto adverbial caracteriza um substantivo. Então, gente, quais são, né, nessas orações aí, quais são as verdadeiras ou as falsas? Coloca as verdadeiras Eu coloquei. primeiro. As verdadeiras. A Vamos lá. verdadeira é letra A. A letra A, não. Vai ser a B. Quem colocou aí? B. Eu coloquei que a falsa é a A e a E. A A e a E. Isso. E o O restante resto é é tudo verdadeira. verdadeira. Tá. Professora, manda alguém ler que eu vou lá fazer a primeira. Tá certo. Quantos adjuntos adnominais em cada oração abaixo? Identifique-os. A. Os filhos gêmeos da Joana já se formaram. Em 3.
Sim, isso. 3 adjetivos nominais. Quais são os adjetivos nominais? Quais são os 3? São 3. São Isso. Os os gêmeos, gêmeos da certo? Joana. Isso, A nova série parece interessante. certo. Qual é o adjetivo nominal? Ah, e série? A nova. A nova. Muito bem. A próxima. Vai lá, Júlia, lê aí. O professor foi homenageado pelos alunos. 2. O Certo. professor? Não, quais são os adjetivos O, nominais? o e os. Isso. A D, Júlia. Escreveu livros que eram encantadores. Certo. Os que eram encantadores. É adjetivos Não tem nominais, nenhum. né? Não tem Não nenhum. tem nenhum. Não tem nenhum. Isso. Eu tô achando estranho que eu tô acertando tudo. Eu já teria errado Os tudo, leitores normalmente. ficaram encantados. Os. Certo. Os Boa a leitores. mesma coisa que Júlia. Certo. Júlia acertou também. Graças a Deus. Vai para a Júlia. A próxima. Atenham-se às orações a seguir no intuito de destacar o complemento nominal por elas representado. Marcos sempre foi leal com seus amigos. Amigos Sim. é um complemento. Então, Certo? qual vai ser a resposta? Amigos? Destacar. Eu botei com os seus amigos. Com Isso. seus Eu botei amigos. seus amigos. Não, com os seus amigos, Júlia. Por causa que o complemento Qual, nominal, ele tem professora? o complemento, a quinta letra A. Então, porque o Quinta letra A, eu coloquei leal. Não, tá errado. Com os seus amigos. Se complemento nominal, ele tem preposição. Não é isso, gente? A letra B. Algumas empresas determinaram a limitação dos lucros. Eu botei limitação dos lucros. Não, tem limitação e coloco dos lucros. Porque dos, né, mais os é o quê? Dos. Então, eu botei isso. Então, tire limitação. Você colocou limitação. Então, é dos lucros. Certo? Otávio colocou correto? Otávio? Peraí, eu me perdi. Coloquei o quê? Júlia, me fala aí. A Cadê? quinta Coloquei letra. Letra B foi dos B. lucros. Dos lucros, eu botei dos lucros. Certo. Agora a C. Liga aí, Júlia. Os alunos apresentaram resistência ao aumento da mensalidade. Eu botei mensalidade. Eu botei ao aumento da mensalidade. Isso. É aumento da mensalidade? É. Estamos contentes com sua visita. Eu botei com sua visita. Ok, correto, Júlia. Com sua visita. Letra E, todos os projetos foram benefícios à população. Eu botei à população. Também. Está correto. Também coloquei. Vamos lá agora a próxima questão. Júlia, peraí. Me fala aí da primeira. E me fala 4. Hã? Me fala a Ele tá E querendo da primeira. recordar a E da primeira. Vamos lá. E a quarta. A sexta questão. O que é complemento nominal, Luiz Otávio, Cauã? A E da primeira é o núcleo do sujeito é romance. Termo que, acrescentando a outro termo de oração, explica ou esclarece o sentido de um nome. Certo. E vem por meio de quê? Eu não botei. E vem por meio de uma preposição, né? Completando o sentido desse nome, que é o substantivo, o sexta, adjetivo. professora. Completando. Eu coloquei. Peraí, completando o sentido. Completa. Peraí ainda, Carlos. Espera ainda, por favor. Completando o sentido desse nome, que é o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Eu coloquei completo sentido de nome, substantivo, abstrato, sujeito e advérbio. Tá Isso. certo.
E sempre vem acompanhado por meio de uma preposição. Completa aí. Sempre vem, né, ligado ao nome por meio de uma preposição. Vamos para a sétima agora. Posso ler, professor? Pode. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Eu marquei a alternativa A. Isso. Coloquei a mesma coisa que Júlia. Marquei a. Ah, porque o vocativo é um termo que não possui relação sintática, né? Todo termo, o vocativo vem de antecedido por, né? E é assim, por chamar atenção, não é isso? Chamado, isso, minha bela Marília. Olha aí o vocativo. Né? Como eu falei a vocês que, podia ser, minha bela Marília. Então aí, tá chamando. Posso ler a oitava? Oitava. Destaque o aposto referente às seguintes orações. Então, o que é um aposto? O que é um aposto, Júlia? Um aposto é o termo que se junta ao outro valor substantivo ou pronominal para explicá-lo, especificá-lo, né? Isso sempre vem através de quê? De uma vírgula, uma travessão, 2 pontos, certo? Vamos lá. É a oitava, professora? A letra A eu botei França, Alemanha e Itália, tá certo? Então, viajamos por... Aí, você coloca tudo, certo? Leia tudo. Viajamos por 3 países. França, Alemanha... Alemanha e Itália. Eu coloquei Certo. França, Alemanha e Itália. Eu também coloquei isso. Colocou? Letra B. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. Eu coloquei uma importante escritora da literatura. Certo. Quem colocou diferente? Eu também. Eu coloquei a mesma coisa. Foi a mesma coisa de Eu Júlia? coloquei a mesma coisa. Posso? Professora, Letra posso ler a C. nona depois da Júlia? Vai lá, Júlia. Letra C. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cano... Como é, professor? Cadê onde que tem? Tornou-se um... Evitar. Letra o quê? Um Letra C, canônico da na oitava. história da humanidade. Isso. Sim, aí Essa na não- letra C eu botei professora. um inventor do 14 bis. Isso. Ô, professora, Oi. espera um pouco que a Evelyn ela tá querendo saber a B. Certo, vai lá. Diga aí, Júlia, para ela. Passa aí para ela. A B é uma importante escritora da literatura. A C é o quê mesmo? A C é o inventor do Inventor. 14 bis. Isso. O inventor. O inventor do 14 bis. Obrigado. Pronto. E Evelyn? Ô, professora, eu me perdi aqui. O que é um aposto? Um aposto. Vamos lá. Um aposto é o quê? Ele explica e exemplifica, certo? E sempre vem através de quê? De 2 pontos, de uma travessão, de vírgula. Eu coloquei isso na aula passada, não foi isso? Que é aposto, que é vocativo. Foi? Então, assim, para você colocar melhor. Aposto é o termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal. Ela não está olhando o chat, não. Ou pronominal, para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem sempre separado, né, nos termos por vírgula, 2 pontos ou travessão. Professora, sua imagem travou. Professora? Não, travou não. Travou não, professora. Para mim tá travada. É a sua internet, então. Ô, professora, eu posso Daqui ler a pouco, nona? acho que pode. Daqui a pouco volta, Júlia. Já voltei, já. Voltou?
Pronto. Acho que por causa da internet. Professora, e a letra E? Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu só botei dia de Tiradentes. Ela ainda nem falou a D. Ela ainda nem falou a D. Isso, a D. Mas a D é a maior metrópole brasileira. Olha, São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais, Júlia. Você tem que fazer tudo, certinho. Aí, qual foi a Eu resposta? falei a maior metrópole brasileira. Pronto. Posso ler a nona? Agora tem a E, Carlos. Dia 21 de É. abril, dia de Tiradentes. Botei dia de Tiradentes. Isso. Posso ler a nona? Ainda, Carlos. Copiar. Tá. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá para a nona, Coloque- então. Coloque A para posto. Cauã, V o que para foi que Certo, o que foi que Cauã colocou aí? Aí aonde? No chat, Cauã, você colocou o que? Júlia falou, ela não está vendo. Ah, não, eu tava só perguntando se era aquilo ali o aposto mesmo, que eu tinha escrevido no chat o que era, que eu tinha entendido mais ou menos. Então, mas era mesmo isso? Não sei, ninguém me respondeu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Ele viu? botou explica e simplifica, sempre vem através de dois Isso. pontos, travessão, vírgula. Isso. Ok. Pode ler a nona, professor? Certo, pode. Coloque A para posto e V para vocativo. A. Esse escritor, como romantista, Romancista. nunca foi separado. Superado. Então, cada um vai falar. Olha, vai ser o quê? Aposto, não é isso? Agora, Cauã, lê aí a B e responda a B. A B de qual? Da nona. Mestre de todas as horas, os livros nos ensinam e divertem. Certo, vai. A para aposto e V para vocativo, né? É. Eu acho que... Eu acho não, porque tem certeza. Lê aí qual foi essa certeza. Obrigada, hein? A. Isso, muito bem. Aposto, né? Olha aí, olha. Está explicando, ó. Ele o quê? Explica, exemplifica, mexe todas as horas, os livros nos ensinam e divertem. Não é isso? Está explicando. A nona letra C. Júlia, diga aí. A sua. Diz, meu filho, quem te fez chorar? Eu botei vocativo. Isso. É do quê? Meu filho. Diz, meu filho. Não confunda posto com vocativo, certo? O vocativo ele chama, certo? É o quê? Então, o vocativo ele chama o leitor, ó, como eu falei para você, ó, meu Deus. E também, às vezes, vem através de vírgula. Porque aqui pode dizer aí. Porque aqui ele pode falar, olha, pode dizer, não, aí é um vocativo, aí é um aposto, porque tem a vírgula. Mas meu filho vai ser o quê? Um vocativo, ele está chamando. Certo? Diz, meu filho. Ok? Gente, vamos lá, para agora, Luiz Otávio. Amaral, Catalins. Luiz Otávio. É a D, né? Lê aí, a D, isso. Jerônimo, nosso vizinho, montou uma oficina. Certo, vai ser o quê? V. Vai ser o quê? V. Quem Eu concorda? botei A. Isso, quem concorda mais com ele? Eu Então, coloquei A, né? isso, tá aí, tá falando. Jerônimo, nosso vizinho, montou uma oficina. Tá o quê? Explicando que Jerônimo, que é vizinho dele, Jerônimo, nosso vizinho, montou uma oficina. Então, tá explicando, né? Jerônimo, nosso vizinho, tá explicando. Montou uma oficina. Por isso que eu falei para vocês, não confundam, certo? Aposto de vocativo. Oriento ele, porque ele aposto também vem através de vírgula, o outro também vem através de vírgula. Mas qual é a diferença? Um chama a atenção do leitor e o outro o quê? Explica e simplifica. Aí que vem através de vírgula, travessão e dois pontos. Certo? E o outro também vem também através de vírgula. Não confundam. Não confunda. Certo? Não confundam.
A E, quem pode falar a E, que é Evelyn, você fez a E? Evelyn, A E não. Posso ler? Posso falar? pode. Pode Mas eu aí, acho que é V. Por que não varre esta casa direito? Eu botei V. Isso. E onde é que tem aí o vocativo aí? Posso ler Se eu a F? perguntar... Espera ainda, Carlos. Se eu perguntar aí, Júlia, onde é que está aí, né, o vocativo? Ó, Vitória. Isso. Ó, Vitória. Certo? Aí vai ser um vocativo. Se eu pudesse para sublinhar, sublinhe o vocativo e o aposto. Então, ó, Vitória seria o quê? Um vocativo. Vocativo. A F, vá, Carlos, agora. Essa moçarada é teimosa, seu doutor. Certo? É a? Coloquei V. É V. Olha aí, seu doutor. Eu também coloquei V. Seu doutor, já Oi? tá falando. Seu doutor. Seu doutor. Olha aí, seu doutor. E também, no vocativo, vem através de quê? De uma interjeição. Certo? O vocativo também vem através de uma interjeição. Seu doutor, olha aí, ó. Tá chamando, não é isso? A 10ª, diga aí a 10ª. Posso ler? Leia. No exemplo de período simples, Santos, cidade paulista, é um importante porto. As vírgulas estão separadas? As vírgulas estão separando? A O para aposto. o aposto, B para o vocativo, C a elipse de verbo e D temos coordenação. Coordenados. Aposto, né? Isso, Coloquei aposto. isso. Tá certo. Todos colocaram aposto? Sim. Eu coloquei. Cauã colocou também aposto? Luiz Gustavo colocou. Eu não fiz a atividade de fixação, mas assim, só de Ah. olhar e percebi que era posto. Pronto, ok. Eu tô fazendo só de, Posso- tipo, eu olho e penso que é. Depois, Posso ler 11? olha, Cauã, alguém pode depois enviar para Cauã essa atividade? Posso ler 11? Depois? Certo? Luiz, envie para Cauã depois. Luiz Gustavo, né? Isso. Certo, lê aí a Na 11ª. Na oração pássaro e lesma, o homem oscila entre os desejos de voar e o desejo de arrastar. Gustavo Corsão empregou a vírgula. Por trata-se de antítese João Tintes, uma figura de para linguagem indicar aí, a elipse do do verbo. verbo. C para separar o vocativo, D para separar uma oração adjetiva de valor restritivo e E para separar o aposto. Então, vai ser Eu o quê? coloquei para Eu marquei separar a o F. aposto. Botei V. Isso. Não, gente, é para separar. Eu não dei para elipse ainda para vocês, Eu coloquei para separar o aposto. certo? Eu não dei ainda. É a 10ª? Eu já ia. É, 11ª. Aposto. aposto. Então, É a 11ª. ninguém tem dúvida, não, que é aposto, que é um vocativo, né? Não. Você pode Ô, explicar o que é um professora. vocativo para eu anotar? Como é? Como é? Você pode explicar o que é um vocativo para eu anotar? Certo. Olha aí. Eu coloquei aposto, coloquei vocativo, não é isso? Colocou. Vamos lá. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro. É um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Certo? E o vocativo também é um termo que pode chamar a atenção do leitor, certo? Que vem através de um chamamento, de chamar o leitor. E pode vir, né? Antecedido por vírgula também, por uma interjeição. Por vírgula, por interjeição.
certo? É um chamamento. Aí, quando fala assim, Cauã, quando eu falei, ó, meu Deus, esse ó aqui, meu Deus, vai ser o quê? Vocativo, ele está o quê? Chamando, né? Está declamando, ó, meu Deus, certo? Ele está chamando a atenção, Professora Evelyn disse que acha que acabou a aula. já. E pode vir através da interjeição, vírgula também. Tchau, professor. Tchau. E entendeu, Cauã? Cauã, você Entendi, entendeu? entendi. Eu entendi. Ô, professor, eu queria que suas aulas fossem só suas, Não. esse dia. Depois tem, amanhã tem mais, certo? E amanhã vai ter um tema gramática e o livro, não esqueça, viu? Mas hoje tem redação. Tem último horário. Mas eu tô falando de português. Mas eu Ok? queria que o dia inteiro fosse só aula sua. Não, vamos agora para outro professor agora, Carlos, viu? Tchau. Tá, Beijo. tchau. Até mais tarde, até o sexto horário. Tchau. 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 Tchau, Cauã.